Alguns dos principais alvos da Operação Lava Jato, incluindo o ex-presidente Lula e também outros companheiros, ainda devem somas expressivas à Receita Federal por impostos e tributos não recolhidos. Um levantamento da revista Veja, que foi publicado ontem, aponta que Lula e outros 21 alvos da Operação Lava Jato devem conjuntamente mais de 4 bilhões de reais em impostos. Quem lidera a lista é o empresário Milton Chain, que confirmou pagamentos de propina em contratos na Petrobras. De acordo com os dados da dívida ativa da União, ele deve aí 1 bilhão e 300 milhões. Isso coloca ele em primeiro numa lista de 400 maiores devedores do país, entre pessoas físicas e também jurídicas. O segundo nome da lista é de Alberto Youssef, doleiro que desencadeou aí toda aquela história da Operação Lava Jato. Ele deve 990 milhões. A dívida tributária atribuída ao nome de Lula é de 19 milhões e 300 mil reais, segundo os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A lista ainda tem nomes como de Antônio Palocci, pouco mais de 2 milhões, José Dirceu, que tem débitos aí de 74 milhões de reais. 73. Dirceu. 73 milhões. Segue agora, ex-presidente Fernando Collor de Mello, que deve 387,5 milhões de reais. E também o marqueteiro João Santana, que deve aí pouco mais de 50 milhões de reais. Aguinaldo Vieira, todo mundo tá devendo e todo mundo tá pintando de bacana em todos os lugares. É impressionante. Agora, aqui que o cara que deve o imposto de renda cai na malha fina, já bloqueia tudo, já vira um inferno a vida do cara. É uma piada. A questão é se você é empresário, né? Se você está devendo esses valores, né? Você tem lá o fiscal da Receita, você tem lá às vezes até a questão tributária, pode ser preso, mas aí com o político não acontece. Mas como dissemos aqui, se o camarada, o candidato, o político erra já na legislação sobre um wind banner, imagina como é que ele vai gerir um país, um estado, um município, se ele está devendo, né? Então, acho que isso era a questão da famosa ficha limpa, né? Questão tributária também, se você deve, né? Você vai gerir o executivo e você deve para o executivo, né? Então, são aquelas coisas que a gente não entende no Brasil. Vamos lá, professor, nós estamos falando aqui dessa lista que a Veja deu ontem aí, com 21 alvos da Lava Jato, que devem 4 bilhões. Políticos, todo mundo ligado aí a essa coisa da Lava Jato, que nos deixou todos assustados com o tamanho dos valores. E os débitos aqui são gigantescos. Olha, Paulo, são realmente gigantescos os valores totais, inclusive individuais. Uma questão que é interessante, tem que ser isso posto, é que são débitos já inscritos onde? Na dívida ativa da União, nos nomes dos próprios ou das empresas. Portanto, essa dívida vai ser cobrada. Está sendo cobrada, está sendo executada. E aí ninguém se salva. O que é importante também dizer, quem teve enriquecimento, independente da questão criminal da Lava Jato, da anulação de processos, etc., é uma dívida inscrita. E aí, claro, o devido processo fiscal vai tocar na porta e nos bens desse sujeito. A dívida ativa, ela não morre, ela vai até o final. É a última parte do processo. Né? Como você ativa. Não, né? Ao que se apresenta ela vai é que ela vai ser executada. Tá. Entendeu? Só que é o seguinte, que idade esses caras têm? Esses caras, quanto que eles... Espera, professor, espera. Tem um detalhe quanto foi que eles declararam de patrimônio à justiça? O patrimônio que esses caras declararam, os candidatos aqui declararam, não cobre o tamanho da dívida ativa que ele tem. Então sabe quando ele vai pagar? Nunca. Quem, Rafael? Pois é, o que me chama a atenção é o ex-presidente Lula, né? Que hoje quem deve para o Leão, Paulo, paga, isso tem absoluta certeza. Aqui em Maringá, quem deve, por exemplo, na fiscalização Rafael? De fundo de vale, termina pagando. O que chama sempre a atenção é a questão do ex-presidente Lula, que é primeiro colocado nas pesquisas, né? Em média aí, todas as pesquisas já publicadas e registradas. 19 milhões, né? Eu queria estar no lugar do João Santana, porque se o Ciro Gomes ganhasse, com certeza o Ciro Gomes ia tirar ele da dívida do ISPC. Então, seria interessante. Mas essa lista é muito grande. De pessoas que estão devendo para nós, povo brasileiro, né? Para a União. Nós estamos aí com esses
alguns candidatos, alguns ainda livres, né, da prisão, que estão devendo aí para todos nós. E isso tem que deixar bem claro, né, que é decorrente, sim, de muitas irregularidades desse povo nessa vida política e empresários que tiveram ligados a políticas e envolvimentos de operação, enfim, corruptos, né? Então dá para deixar bem claro que essa lista aí não é por acaso. Então é importante sempre lembrar, né, que o que está pintadinho nos debates, bonitinho lá, está devendo para nós 19 milhões de reais. Isso sem contar, como o Paulo colocou aqui, né? Vamos fazer a comparação do que foi declarado, do que realmente está devendo, o que realmente é o patrimônio do camarada. Se é realmente isso. Mas não somos nós que vamos julgar, e sim o Tribunal Superior Eleitoral. Para ficar bem claro aqui, não é perseguição contra ninguém. O Tribunal Eleitoral é dívida fazenda declaração pública da União. De imposto de renda. Aliás, declaração da campanha. O TSE tem que quanto olhar. o cara declarou de patrimônio. Então, quando ele vai conseguir pagar? Quem declarou, nunca. Quem tem que ver isso aí é o TSE, não é infelizmente. outras pessoas. Rigon. Não, só dizer que a coisa anda bem devagar nesse país. E isso, me parece que boa parte dessa dívida é em relação à Lava Jato. Exatamente. Você imagina outras ações que estão em andamento. Teve uma da Precisa Medicamentos, quando o Ricardo Barros era ministro da Saúde, demorou 2 anos para andar. Então, é um pouquinho maior que essa do Lula, 20 milhões. Teriam sido comprados em medicamentos para tratamento de doenças raras e não foi entregue pela empresa Precisa Medicamentos. Então, a coisa anda muito devagar. Um crime cometido em 2017, sabe quando é que vai sair a condenação do sujeito? Vai demorar anos. Então, é todo esse processo judicial e fiscal que é lento no Brasil. Agora, se todo político que for condenado por improbidade tiver que devolver dívida antiga, não vai sobrar ninguém. Em regra. Não, você tem uma ideia, ó, o ex-presidente Collor, o homem da casa da Dinda, 387 milhões de reais. Mas o Alberto Youssef, é 990 milhões. Tem mandato, tudo bem, mas e o Alberto Youssef, que teve ligado na Operação Lava Jato? Gente do céu, isso aqui inclui multa, e é isso que faz o valor chegar a esse valor. Não, isso aqui não é a multa, essa aqui é a dívida total, fora a multa, isso aqui. Fora a multa? É. Nossa Senhora. Nós estamos num país, isso aqui parece Alice no País das Maravilhas. E diretor da Quando a gente consulta a lista dos maiores devedores de São Paulo, os 500 maiores devedores de São Paulo, a refineria de petróleo de Manguinho deve 5 bilhões. É do governo. Aí você começa a ver, né? A Droga-Vida também está aqui. Mas a refinaria não é candidata a nada. A refinaria não é candidata. É que a característica daqui é a dívida. É dívida. A discussão que se coloca melhor. Hoje temos uma população totalmente endividada. Eu só recomendo, inclusive, para quem está ouvindo, existe um aplicativo que você baixa da internet no governo, que dá os maiores devedores da sua região. Exatamente. Você baixa lá o aplicativo e vai aparecer primeiro todos os devedores. Não pagam. Então não é só política, a gente tem que levar a coisa. Rigon, mas eu sei, Rigon, mas é como o Paulo está colocando. Tem candidato aqui para essa eleição que está devendo. Tipo assim, como é que fica? Vou te falar uma coisa aqui. Como é que fica? Você vai ficar mais brabo ainda. Fala. Hoje é dia 13. Exatamente. Eu completo 10 anos vamos lá. de relacionamento com a minha esposa.